Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui já meio cansados, que acabamos de chegar do trailer. Agora é que horas? Meia-noite e 58. Meia-noite e 58. A gente decidiu gravar um vídeo antes de tomar banho para deitar. É o seguinte, hoje nós estamos completando 2 anos de casados. 2 anos. E aí a gente decidiu gravar um vídeo aqui para vocês, dizendo como foi que a gente se conheceu, como foi tudo no início, o nosso início, como que foi. Mas antes de eu começar a falar, antes disso, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, que você ativando o sininho de notificações, toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser notificado de um vídeo novo. E não esquece de deixar o seu like, porque o seu like é importante. O YouTube vai saber que você está gostando e ele vai recomendar para outras pessoas. Bom, gente, o vídeo, como eu disse, a gente está completando 2 anos de casados. E aí eu vim aqui hoje contar para vocês como foi que a gente se conheceu, completando 2 anos de casado, mas que a gente tá junto já tem quase 3 anos. Já tá faltando pouco para completar 3 anos aí que a gente tá junto. Como todo começo não é fácil, né? O começo de um relacionamento não é fácil. A gente vem de famílias diferentes, costumes diferentes, então todo o começo é muito difícil. Assim, o Juliano veio de um relacionamento, tinha acabado de sair de um relacionamento, eu não conhecia ele nesse tempo aí, até que depois que a gente já fazia 6 meses que a gente estava junto, 6, 7 meses que a gente estava junto, a mãe dos filhos dele chegou a falecer. Aí tem muita gente que acha que ele ficou viúvo. Ele não é viúvo, o Juliano não é viúvo, porque quando a mãe dos filhos dele faleceu, eles já estavam divorciados no papel. E então, assim, fica um esclarecimento que muita gente ficou achando aí que ele ficou viúvo, não ficou viúvo. E também eu não conhecia ele antes da separação dele, antes dele se separar dela, eu não conhecia. Eu vim ficar conhecendo depois da separação. E até que eu conheci porque ele criou uma rede social e aí através dessa rede social ele começou a adicionar amigos. E, inclusive enviou solicitação de amizade para mim. Aí eu olhei, eu vi que era uma pessoa no Bonito. perfil dele. Não achei ele bonito, não. No perfil dele tava que ele era solteiro, mas tinha foto dele com os filhos dele. Então, e aí eu olhei, eu vi que tinha bastante amigos em comum, e aí eu aceitei. Mas assim, olhando as fotos dele, para falar a verdade, eu não achei ele bonito. De princípio, eu não achei. Não achei, isso eu sempre falo. Eu não achei ele bonito. Até porque o Juliano, ele, homem, a maioria dos homens, né, falar a verdade, tem o costume de tirar foto, eles não são que nem nós. Claro que muitas mulheres usam filtro, usam maquiagem, só que tirando esse negócio de filtro, de maquiagem, a gente procura um ângulo que fica bom pro nosso rosto, que não vai ficar muito marcando a papada, que vai dar um ângulo que afine um pouco mais o rosto, que, né? A homem não, o homem tira foto, ele fica assim. Aí quando eu olhei, eu falei, achei ele muito feio, eu falei, não, 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 não gostei. Aí ele puxou assunto comigo, ele puxou conversa comigo, só que foi uma conversa tipo assim: oi, tudo bem? Você é solteira? Eu respondi: oi, sou sim. Aí ele: vamos sair? Eu já dei logo uma patada, né? Falei: sai, cai fora daqui, ó. Eita. Aí a gente não se falou. Aí passou um tempo, a gente, aí ele pegou, foi no dia 24 de dezembro,
Nesse dia 24 de dezembro, a gente estava em plena pandemia, não ia ninguém sair na rua, não tinha, né, era aquela coisa assim, então daí o pessoal só estava trabalhando com delivery, e aí eu fui procurar uma pizzaria, alguma coisa para eu pedir uma pizza, porque em casa só tava eu e o meu filho. Eu estava cuidando da minha tia, que estava acamada, então eu estava cuidando dela, mas como ela já estava melhorzinha, nesse dia eu vim aqui passar a noite de Natal junto com meu filho e falei para ele: "Ah, eu vou pedir uma pizza hoje para nós". E eu vai e procuro nos contatos, procuro um lugar, não tinha nenhum lugar aberto. Aí eu fui achar aberto justamente um local onde ele trabalhava fazendo entrega de lanche. E aí eu peguei, mandei mensagem, eu vi que ele tinha postado que já estava aberto e podia fazer o pedido de lanche. Aí eu pedi o cardápio, escolhi o lanche e o meu filho também escolheu e o entregador veio trazer. Aí, aí ele chegou aqui, daí eu olhei. Eu olhei ele assim, a hora que eu vi ele descendo da moto para entregar o lanche, eu dei aquela medida, né? Medi o olho de baixo em cima, falei, nossa, na foto ele é bem pior. Pessoalmente, pessoalmente é melhor, bem melhor. O que ela quis dizer com isso, gente? Bem melhor pessoalmente, né? Mas até aí peguei o lanche, paguei, dei o dinheiro para ele. E entrei, daí eu comi o lanche. Bateu o portão na minha cara, eu lembro. Bati mesmo. Aí, obrigado. Pam. Falei, nossa, que mulher sem educação. só que eu peguei o lanche e falei, obrigado. E tchau. Aí, quando foi no outro dia, ele perguntou para mim se eu tinha gostado. E realmente, o lanche era um lanche mais gostoso que eu tinha feito. Não era ele que fazia. Era a Marlene, ele era o entregador da Marlene nessa época. E era o lanche mais gostoso que ela tinha comido, ela quer dizer. O melhor lanche que tinha aqui, que eu já tinha comido aqui na cidade. Nossa, era muito bem feito, muito bem recheado, e eu fiquei admirada, porque eu nunca tinha comido o tal do calafrango, que é o frango com calabresa, até que a gente faz lá, a gente tenta fazer igual os lanches da Marlene, mas é impossível a gente chegar àquele nível do lanche dela, né? Porque o dela não se compara, o melhor que tem. E aí eu falei que tava uma delícia e tal, e aí eu olhei lá no perfil dele que era aniversário dele, justo dia 25 de dezembro, bem no dia do Natal. Aí eu falei que tava muito bom o lanche e tal, e aí eu já aproveitei, já dei um Feliz Natal e um Feliz Aniversário, que ele ficou todo feliz com o aniversário. Que na verdade, daí ela viu que o menino era bonito, daí ela já quis puxar um assunto, né, galera? Daí, aí passou, foi esse o assunto e parou. Aí, depois disso, ele começou a mandar, todo dia ele mandava, bom dia, tenha um ótimo dia, boa tarde, tenha ótima tarde, todo dia ele mandava. Aí, quando foi mais ou menos, eu acho que aproximadamente dia 29, uns 4 dias depois, aí ele puxou um assunto comigo, aí ele começou a perguntar, fazer pergunta, se eu trabalhava na escola, se não sei o que, começou a comentar, e aí ele veio, foi assuntos, né? Ele falou, perguntando se era, que lembrava de mim, quando eu trabalhava no psicotécnico, que quando ele foi tirar carta, eu que fiz a entrevista dele lá para passar com a psicóloga, coisas que eu não lembrava dele, eu não conhecia ele, apesar da cidade ser um ovo desse tamanho, eu não conhecia ele, eu não lembrava dele. E até porque lá passava muita gente para tirar carta, então todo dia tinha muita gente para fazer entrevista, então era impossível lembrar do rosto de cada pessoa que passava por lá. E aí ele falou que ele, como eu entrevistei ele, então ele lembrava de mim, né, de ter me visto já. E aí ele começou a fazer esse tipo de pergunta, daí a gente começou a falar sobre filhos e sobre trabalho, e
prolongou a conversa. Daí sim, foi uma conversa civilizada, uma conversa. Eu falei que eu gostava do Titanic também. Ele falou que começou a falar o nome de uns filmes mais brega que ele já tinha assistido, de romance, sendo que ele nem curte romance, mas para agradar, ele mentiu que Fica aí a gostava. dica, ó, pra vocês que quer Ah, mas conquistar. não pode mentir, tá? Não pode Não, mentir, é não verdade. pode. Mentir não. Só Tem que, consequências. só que ele aprendeu a gostar de romance, tá? Depois ele acabou aprendendo a gostar. Que hoje ele é obrigado, quando eu vou assistir um filme, ele é obrigado a assistir também, então ele aprendeu a gostar. E aí daí ele me convidou para sair, para a gente conversar pessoalmente. Aí eu aceitei conversar pessoalmente com ele, e aí foi no dia 30 de dezembro foi que a gente saiu para conversar, até que o nosso primeiro encontro foi num pesqueiro. A gente foi num pesqueiro, a gente conversou, a gente comeu uma porção lá, tomou suco, porque nem eu e nem ele nunca fomos de tomar uma bebida alcoólica, eu principalmente. E aí a gente tomou um suco, comeu uma porçãozinha lá, umas iscas de peixe, conversou bastante, e a partir daquele dia a gente não desgrudou mais. E aí, que a gente tá até hoje. E nesses praticamente 3 anos que a gente tá junto, nesses 2 anos de casado, não foram fáceis, foram muito difíceis. Teve pessoas que tentaram fazer com que a gente se separasse, achar que eu não era uma boa pessoa para ele. Então, assim, ele foi muito influenciado por muitas pessoas, e aí a gente entrava em atrito, e, assim, graças a Deus tudo isso mudou, né? Sim, ela falando em. É que a gente, muitas vezes eu ia desabafar alguma coisa assim com as pessoas e eu não tinha muito experiência nisso, eu acabava desabafando com qualquer pessoa e aquilo lá não me ajudou em nada. Aquilo lá só me atrapalhou, para falar bem a verdade. Então, né, hoje eu tenho aprendido muito, eu sou uma pessoa mais fechada, assim, eu tenho as minhas pessoas, não é muita gente, mas algumas pessoas onde eu comento alguma coisa da minha vida, mas ninguém sabe da minha vida hoje em dia, porque eu não falo para ninguém da minha vida, ninguém, não dou satisfação para ninguém da minha vida. E antigamente eu não sabia lidar com essa situação, aí acabava comentando com algumas pessoas onde eu achava que ia me ajudar e no fim era mais, não era isso que eu conseguia. Assim, a gente tinha acabado de se casar, a gente tava morando junto, né? E aí a gente decidiu, porque quando a pessoa decide se casar, é porque ela gosta, ela já tá morando junto com a pessoa, e ela decide se casar, é porque ela ama aquela pessoa e ela quer estar junto com aquela pessoa. Só que nós dois tinha muitas diferenças, assim, quando toda pessoa ela vem de costumes diferentes, assim como eu tinha os meus costumes, ele também tinha os dele. Opa, falei os deles, os deles. Assim como eu tinha os meus costumes, ele também tinha os costumes dele, né? E, e aí a gente entrava muito em atrito com isso. Às vezes eu ia falar alguma coisa para ele, ele já vinha com 10 pedras nas mãos. Aí aonde virava aquela guerra, aquela briga. E aí ele ia desabafar com pessoas erradas, com pessoas que o conselho era sempre: ah, vocês dois têm que se separar, você arrumou a pessoa errada para você. E as pessoas com quem eu desabafava era diferente. Falava: não, calma, vocês têm que conversar. Não, vocês estão se conhecendo, é por isso que vocês estão entrando em atrito. As pessoas com quem eu desabafava falava assim, falava dessa forma. Não, calma, as coisas é assim mesmo, até vocês dois se acertar, é família diferente, costumes diferentes, então, mas logo vocês se acertam. E ele não. As pessoas com quem ele desabafava: não, você tem que se separar, larga dessa mulher aí, você casou errado, você tá com a pessoa errada. Mas graças a Deus que ele não foi
ouvido dessas pessoas, e ele buscou cada vez mais a Deus, né? Cada vez mais procurou a se informar com palavras de Deus, pregação, foi ouvindo pastores, foi ouvindo, e foi aonde ele se tornou essa pessoa maravilhosa que é hoje. É um excelente marido, não tenho que reclamar, não tenho nada para reclamar. Hoje a gente vive super bem. Às vezes a gente até fala alguma coisa que na hora mas a gente não briga mais. A gente percebe depois no olhar um do outro que aquilo deu uma entristecida, e depois a gente pede desculpa um para o outro. Ai, desculpa porque eu te magoei, falei coisa que não devia. Mas não chega, não tem briga mais. E antes não, antes a gente não sabia, a gente não conseguia ser dessa forma que a gente era, que a gente é hoje, né? Então, quando um ia, falava uma coisa, nossa, já vinha com um monte de pedra na mão e começava a atacar, e aí era um falar coisas que magoava cada vez mais o outro, né? E aquilo ia gerando cada vez mais mágoa um do outro, então isso era uma coisa muito ruim. Mas aí fica uma dica para os casais aí que estão, né, que não estão se entendendo, que a gente tem que procurar Deus, procurar direção de Deus sempre. Eu sempre fui uma pessoa que busquei muita direção de Deus. E até que cheguei aonde eu cheguei hoje, que foi descer as águas, né? E nós dois hoje, a gente tem muito isso, tudo a gente busca em Deus primeiramente. Eu vou falar muito que se eu começar a falar. Não fala muito, senão o vídeo fica muito longo. Já tem 16 minutos já de vídeo. Verdade, pessoal. Só vou resumir aqui. A gente hoje colocou Deus na nossa vida, que é a base, é o nosso alicerce. Estamos seguindo firme nessa luta aí, junto. Um casamento, ele existe uma coisa muito importante no casamento, que é o equilíbrio. Os dois ambos têm que ter equilíbrio, porque eu sempre falo assim, que é uma cruz, um carregando o outro, é uma cruz, ela é minha cruz, eu sou a cruz dela, mas no meio dessa caminhada tem que ter o equilíbrio, e o nosso equilíbrio é Deus. Então fica a dica para vocês aí, tá bom? Não desista do seu companheiro aí, a mulher, não desista do seu companheiro, mesmo assim o homem também. Lute, porque a família é constituída por Deus, né? E tudo vai dar certo. Tenha fé e acredite que assim como deu certo para nós e tá dando, a gente crê que vocês também vão conseguir chegar lá. E é isso, gente. Eu vou deixar algumas fotos aqui, que nesse tempo a gente tem as fotos, algumas fotos do casamento, tem algumas fotos de ensaios que a gente fez também. E aí eu vou deixar as fotos para vocês, e um grande beijo e feliz 2 anos de casado para nós dois hoje. Eu vou dar um beijo nela aqui agora, quer ver? Eu vou regar minha flor. Vocês sempre reguem as suas flores. Um grande beijo para vocês e tchau.